A gente fala agora de um grande susto. O seguinte, o ator Tony Ramos teve alta essa semana depois de 8 dias de internação no Rio de Janeiro. Exames identificaram bolsas de sangue entre o crânio e o cérebro e ele foi operado de emergência 2 vezes. Uma hemorragia, gente, poderia ser fatal. Tony voltou para casa na sexta-feira. Que bom! Ontem ele e a esposa Lidiane receberam o repórter Elter Duarte. Numa conversa emocionada, eles relembraram as horas de angústia e comemoraram a boa recuperação. Essas imagens trazem uma felicidade imensa para a família e também para os fãs de um dos atores mais importantes do país. Depois de passar por 2 cirurgias na cabeça em apenas 3 dias, Tony Ramos está se recuperando em casa, ao lado da companheira de quase 6 décadas, Lidiane. O Tony Ramos, ele sempre preservou profundamente a privacidade dele e da família. Eu acho que essa é a primeira vez na vida que ele dá uma entrevista em casa. Em casa, então, sim, a primeira vez. No último dia 16, Tony sentiu-se mal e foi levado às pressas para um hospital no Rio, onde mora. Ele já estava em coma? Estava em coma superficial, mas ele já não atendia, não se comunicava, não abria os olhos. Os exames de imagem mostraram que Tony Ramos tinha um hematoma subdural crônico. É um hematoma que se forma ao longo dos meses, depois de alguma batida na cabeça, que às vezes é tão sutil que o paciente nem lembra que teve. E depois de 1 mês, 2, começa então a ter alguma dor de cabeça, ou começa a ter uma dificuldade para falar, se for do lado esquerdo, ou a ter uma dificuldade para assinar. O risco aumenta com a idade. Tony Ramos tem 75 anos. Na criança, o cérebro ocupa toda a cavidade craniana. Mas no adulto, que o cérebro já está um pouco mais murcho, há um espaço entre o cérebro e o osso. Geralmente, esses hematomas ocupam pequenos trechos entre o cérebro e o osso do crânio. Mas no caso de Tony Ramos, ele ocupava todo o lado esquerdo da cabeça. O hematoma empurrou o cérebro. Os ventrículos que produzem o líquido cerebral ficaram inteiramente do outro lado. Os médicos abriram uma pequena saída neste ponto para a drenagem do sangue acumulado. E tudo parecia resolvido. Mas, ainda no hospital, Tony ficou sonolento e confuso de novo. Novos exames confirmaram que outro hematoma subdural, ainda pequeno, tinha começado a se formar do mesmo lado do primeiro por causa de um distúrbio na coagulação sanguínea. Uma segunda saída foi aberta para a drenagem e a coagulação foi corrigida com uma transfusão de plaquetas. O Tony vai ficar bem, vai poder retomar todas as atividades dele? Tudo. Ele está ótimo, não tem nenhum problema, teve uma recuperação plena. Você se lembra de ter batido a cabeça? Não. Teve uma queda, alguma contusão, alguma coisa importante? Nada importante sobre esse aspecto. Nada. O Tony Ramos aceitou fazer essa entrevista para falar sobre 3 pontos principais. O primeiro, para mostrar que ele está bem, e está mesmo, está corado, está bonito, é o galã Tony Ramos, eu estou vendo, e você em casa também. Credo, rapaz, é mesmo? A segunda coisa, para explicar o que aconteceu e fazer também um alerta às pessoas. E o terceiro motivo, a gente vai contar no fim da entrevista, tá bom assim? Claro. Você se lembra do momento em que você foi para o hospital ou você não se lembra de nada? Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou, me levou. Quando você acordou no hospital, depois da primeira cirurgia, qual foi a sensação que você teve? Você sabia o que tinha acontecido? Você tinha alguma noção ou não? Não, aí fui informado pela Lidiane. Calma, você está bem. Me lembro da visita de Luiz Vilaça, de Denise Fraga. Tony estava em cartaz em São Paulo com a peça O Que Só Sabemos Juntos, ao lado de Denise Fraga, dirigidos por Luiz Vilaça. Vai. E vou. Ia lá pro cinema, comprava meu ingresso, aí eu me sentava e esperava a hora mágica. Teve que interromper também as filmagens de A Lista, de José Alvarenga Júnior. Posso chamar a Lidiane para participar com a gente? Vem cá, Lidiane. Cobertura de plano, dona Lidiane entrando. Tony Ramos dirigindo a entrevista. Viva. Lidiane, obrigado, viu? Imagina. Como é que você encontrou o Tony naquela quinta-feira? O que aconteceu? Então, o Tony, ele ia filmar com a Lília, né? Lília Cabral.
E ele estava passando muitas dores de cabeça, e começou a tomar muitos remédios. Eu achava até, perdão de te cortar, eu achava até que eu vinha com algum problema de coluna, me pressionando, daí aquela dor. Eu pensei que tivesse sido assim, excesso de remédios que ele tomou. Eu subi para ver como ele estava largado na cama. Você não conseguia acordá-lo? Não. Estava apagado. Apagado. Já eram os sinais do hematoma pressionando o cérebro do Tony. 58 anos, quase 60 anos vivendo junto com a mesma pessoa. Você imaginou a possibilidade de ter que continuar a vida sozinha? Eu acho que passei, sim. Passou sim, foi muito, muito chato. Muito chato, muito triste. Eu e ela somos um corpo só. E agora a sessão choro, bem? Vai ser a sessão choro. Uma sessão emoção. Emoção é o bem maior do ser humano. A compreensão que ela tem com a minha profissão, por exemplo, desde o começo. E principalmente esse estado dela de humor libertária. Ela tem um humor demolidor. Menos. Demolidor no bom sentido. Não vamos discutir por causa de humor. Não. Eu vejo o olho do ator. E eu lá, olhando pela frestinha. Eu não me vejo em nenhum pedestal. Eu sou grato à vida. Agora, então, mais do que nunca. Você sempre olhou para a vida de uma forma muito generosa, muito ética, muito amorosa, muito empática, mas muda, você se transforma a partir desse episódio? Eu não me transformarei e não me transformei em uma outra pessoa, não. Aquela pessoa que você acaba de citar, empática, tolerante, não preconceituosa, a favor de cada manifestação de cada ser humano, do jeito que ele quer ser. Esse homem não vai mudar porque teve esse infortúnio, esse grave problema. Sempre imaginei ser um homem justo, principalmente um democrata, principalmente um homem que acredita na ciência, que acredita no próximo, até prova em contrário. Sabia que aquela culpa... Ele tem 60 anos de carreira, 47 deles na Globo. Mariana! Ela tem fome! A série era Primo Basílio, 1988. E o ator era você, Tony. E mesmo com tanto passado, continua a olhar para frente. Ouve o que o Tony Ramos diz sobre O Que Só Sabemos Juntos, a peça com a Denise Fraga. Esse é um espetáculo da minha vida. Da minha vida, estou lhe afirmando isso. Você se movimenta muito e você estava com toda a vitalidade. Vitalidade absoluta, Elter. Ainda na UTI da segunda vez, vou contar uma coisa curiosa para você, ela ficou preocupada. Eu comecei em silêncio a repetir a peça de teatro e repetir sem errar uma vírgula. Eu fiquei feliz, eu falei, epa, fiz inteira. Maravilhoso, melhor do ano. Eu fazia... Em algum momento você teve medo de ir embora, Tony? Não. Mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Este homem... Este homem é um homem de força. O terceiro motivo dessa entrevista, e o mais especial de todos, é que o Tony quer fazer um agradecimento. Obrigado, companheiros queridos e companheiras, com tantas manifestações que ainda não pude, eu, de viva voz, agradecer, mas faço agora. Hoje em dia a gente tem noção, às vezes, do impacto de uma notícia pelas redes sociais, e você não tem nenhuma rede social. Você tem ideia dessa corrente de amor e de fé que deve ter se formado aí por esse Brasilzão inteiro, porque você é muito querido? Tive agora, de uma forma muito incisiva, né?
com as mensagens que chegavam, com pessoas que entravam do staff de enfermagem para dar um medicamento, para tirar uma pressão, e um deles, de repente, levantava e dizia: ô, senhor Tony, que bom, a pressão está boa, que bom o senhor está assim, o senhor não faz ideia, o senhor está no meu grupo de orações. Isto não tem rede social que pague. Eu quero desejar para você 3 coisas: saúde, saúde e saúde, para que você continue trazendo alegria e emoção para todos nós brasileiros através da sua arte. Amém. Muito obrigado. Então, e obrigado ao Fantástico, obrigado a vocês pela compreensão. Obrigado. E essa equipe tem aqui, vocês não estão vendo, vocês do lado de lá, mas tem mais 4 aqui atrás, trabalhando. Um beijo grande.